de todos os irmãos que nos abençoaram nesse final de semana, né, que trabalharam aí na festividade, na festa, nossa festa do milho, foi uma bênção. Atingimos os nossos objetivos. Quero louvar a Deus pela vida de todos. Eu sei que é impossível falar o nome de todos aqueles que trabalharam, né? Foram praticamente todos os irmãos, alguns muito diretamente, outros indiretamente, mas todos participaram. Falando o nome dos líderes aí, né? Pastor Ismael, Abimael, Éder, a Patrícia, a equipe que teve aí na frente, o Antônio na cozinha. Eu estou falando o nome de todos, porque não faltou ajuda, praticamente, assim, um apoio completo. Eu louvo a Deus pela fidelidade da igreja, pelo carinho da igreja, pela disposição da igreja de fazer as coisas de Deus, de fazer a obra do Senhor. Amém? Deus abençoa ricamente, tá? Mas isso já ficou para trás. Nós temos outras missões, nós temos outros desafios. Nós estamos há pouco mais de um mês da festividade da igreja, né? A única festa da igreja em termos de festa mesmo. Nós temos essas nossas atividades diárias, mas no dia 14, 15 e 16 de setembro, nós vamos ter a festa pelo aniversário da igreja, 46 anos. Serão 3 dias de festa, completamente diferente dos outros anos, porque nós vamos começar no domingo de manhã, 9 da manhã, domingo à noite, 18h30, segunda, 19 horas e terça, 19 horas. Nós vamos fazer uma festa mudando os horários, né? Então, serão 4 ministrações, 4 ministrações, mais 2 no domingo, uma na segunda e uma na terça-feira. E eu queria, pastor Ezequiel já pediu oração, queria que todos os irmãos abrissem o coração para isso. Comece a orar, irmãos. Ore pelo pastor Jean Porto, que vai estar aqui na segunda e na terça. Ore pelo pastor Ailton Santana, que vai estar aqui no domingo de manhã e à noite. Ore pelos louvores da igreja. Os cantores são os nossos mesmos, né? Nós temos muita gente cantando aqui. Nós queremos valorizar muito a palavra, então, se nós convidarmos cantor e pregador, a gente sofre muito para dirigir esse culto, né? Porque ambos querem um tempo e a gente resolveu priorizar a palavra. Então, os irmãos, comece a orar. Ore para que Deus abra as portas também, financeiramente falando. Nós temos um compromisso com esses irmãos de hotel, de passagem, de oferta, e nós não temos esses recursos, porque a festa que fizemos aqui foi para a edificação da igreja, os nossos compromissos com o climatizador, mas eu sei que Deus vai suprir todas as nossas necessidades, como Ele sempre tem feito. Ore também por isso, para que Deus, na sua infinita misericórdia e na sua provisão, nos abençoe também. Amém, irmãos? Deus abençoa vocês. Obrigado pela disposição de ajudar na obra de Deus, tá? Esse agradecimento, ele é bem temporário, porque qualquer hora a gente começa tudo de novo, faz tudo de novo, e os irmãos renovam as forças, né? A gente fica muito cansado, mas depois Deus vai renovando as forças e eles começam novamente a nos ajudar. Bom, vamos ler a palavra de Deus e fazer a nossa meditação nessa noite. Eu prometo que não serei muito demorado. E eu sei que muitos irmãos estão cansados. Tivemos um final de semana muito, muito puxado. Eu, por exemplo, fiquei muito cansado, irmãos. Eu acho que os 50 acusou nesses dias. Mas Deus renovou as minhas forças, né? Glória a Deus. Nós vamos fazer a leitura do Salmo 133. Qual salmo, irmãos? Então, abra a sua Bíblia e vamos fazer a leitura. Todos que trouxeram Bíblia, por favor.
Vamos concentrar agora na meditação, na palavra de Deus. Não converse, não deixe conversar com você. Esse é um momento extraordinário, esse é um momento maravilhoso, esse é um momento de extrema reverência, tá? Então, comunique com o Espírito Santo e ajude, tá? Porque às vezes a nossa comunicação, até para comentar o texto, pode tirar a atenção de alguém que está sendo alcançado pela palavra, né? Salmo 133 diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam unidos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, que desce à orla das suas vestes, como orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Ordena a bênção e a vida para sempre. Eu quero, nessa noite, falar um pouquinho sobre essa bênção do Senhor. A bênção e a vida são muito parecidas, né? Se Deus manda bênção, Ele mandou vida, né? Ele deu qualidade de vida. Ele deu vida abundante. Nós oramos muito. Nós temos orado ao Senhor, pedido e muitas vezes a bênção do Senhor. Mas essa oração de bênção, ela é um tanto diferenciada em função daquilo que a Bíblia nos informa sobre essa bênção. A escritora Stormy Omartian, em seu livro 7 orações que vão mudar sua vida, ela aborda 7 tipos de orações. Essa escritora escreveu O Poder da Mulher que Ora, O Poder da Esposa que Ora. Ela tem alguns clássicos aí, livros muito, muito lidos. Mas ela escreveu também esse livro, 7 orações que vão mudar a sua vida. A oração de confissão, a oração de salvação, a oração de libertação, a oração de submissão, a oração de louvor, a oração de promessa e a oração de bênção. Nós aprendemos na Bíblia que orar não é simplesmente pedir coisas, embora isso faça parte da oração. A gente pede, né? Mas não é só isso. O mais importante é perceber que orar é conversar com Deus, é dialogar com Deus, é ouvir Deus naquele momento de oração, é aproximar-se dEle de uma forma amorosa e passar um tempo com Ele, tá? Se você sai de casa para ir visitar seu pai, ou sua mãe, o seu amigo, você vai para conversar, para ter uma conversa boa. Isso é uma comunhão através do diálogo. Quando eu levo a minha esposa na casa da mãe dela, normalmente eu vou preparado para dormir um pouco. Por quê? Porque elas têm papo, irmão. Fica toda a vida conversando, mãe e filha, papo, aquela coisa. Eu não dou conta de ficar o tempo todo. Às vezes eu participo, mas oração é mais ou menos assim. Você tem que ter disposição para conversar com Deus. Mas tem hora que Deus quer falar contigo também. Deus quer dialogar, tá? A oração não pode ser reduzida a uma fórmula. Mas a prática pode trazer paz duradoura, essa prática da oração, e pode trazer mudanças concretas em nossa vida. Eu quero pensar alguns textos aqui com os irmãos antes de pensar no Salmo 133. Olha Números 6, 24 a 26. Diz assim, ó, não precisa abrir a Bíblia, irmão, só ouça. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Então aqui existe uma bênção, era uma espécie de bênção sacerdotal. A bênção de Deus sobre a nação. Deus mandou que Moisés abençoasse a nação com essa palavra. Mas isso tem reflexo sobre todos nós aqui nessa noite. Que o Senhor te abençoe. Quem tem uma vida abençoada não tem
problema na vida. Ele pode até ter problemas circunstanciais, mas ele tem um norte muito grande, ele tem uma decisão de vitória determinada na vida, porque ele tem a bênção do Senhor. Provérbios 10:22 diz: a bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. A bênção do Senhor traz o quê, irmãos? Riqueza. A gente pensa em riqueza só na questão econômica, mas pode ser, mas nem sempre. A bênção do Senhor traz equilíbrio, traz uma riqueza de pensamento, uma riqueza espiritual, uma riqueza mental, uma tranquilidade que alguém que possui nessa vida, ele é diferenciado. Quem tem a bênção do Senhor tem paz até na tormenta, tranquilo, tá? Porque essa bênção do Senhor, ela acrescenta essa tranquilidade, ela não inclui essas dores. Temos ainda Deuteronômio 28:2: todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, seu Deus. Uma outra tradução diz assim: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e alcançarão vocês todas essas bênçãos. Claro que aqui Moisés tinha feito uma lista das bênçãos. A bênção do Senhor virá sobre você e lhe alcançará. Muitos ficam correndo atrás da bênção, né? Tem até um cântico, né? Mas a Bíblia nos garante que se estivermos focados em Deus, em seus propósitos, a bênção nos alcançarão. Se você estiver centrado em Deus, obedecendo a sua palavra, vivendo a sua palavra, vivendo o compromisso, não precisa nem campanha, a bênção vai te alcançar. Quando o cantor cantou aquele hino aqui, a bênção do Senhor, isso é verdade. Quem tem compromisso com Deus, compromisso com a sua palavra, onde ele for, ele é abençoado. Aquela casa pode estar perturbada, mas se entrar um crente ali, compromissado, as coisas mudam naquela casa, porque entrou ali um crente abençoado do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Às vezes você fala, essa casa é segura, nunca aconteceu nada, mas às vezes nem em função da casa, é em função de quem está lá, da bênção do Senhor. Essa é uma coisa, Deus quer abençoar. Deus quer abençoar. Eu louvo a Deus porque muitos estão firmes nesse propósito de obedecer a Deus e aos seus mandamentos. E as bênçãos já alcançaram muita gente aqui. Eu tenho ouvido muitos testemunhos. Eu estou falando de vida financeira também, na questão familiar. Eu tenho ouvido muitos testemunhos maravilhosos aqui na igreja. Isso é um bom resultado. Não foi preciso fazer campanha, não foi preciso mudar. Não, foi preciso só obedecer a Deus, a sua palavra, comprometimento com Deus, a bênção te alcançou. Amém? Quando alguém ou um casal escolhe a bênção e não a maldição, a obediência e não a rebeldia, os resultados serão notáveis. Pode ter certeza. Se você escolher a obediência, os resultados serão extraordinários. É maravilhoso receber e ser alvo do cuidado e das bênçãos de Deus. Mas, para isso, há algumas condições, né? E pelo menos uma eu já abordei, a obediência. Quem gostaria, ou quem almeja isso, ser alvo da bênção de Deus aqui? Todo dia. Não é lindo, irmãos? Levantei cedo hoje, amanhã você vai levantar cedo e falar, olha, eu estou debaixo da bênção do Senhor. Eu vou focar na obediência, eu vou focar no meu propósito, eu vou viver a palavra e a bênção do Senhor vai junto. Vem junto para te cobrir, para te guardar. Nós pensamos até que é necessário sacrificar para obter as bênçãos e o favor de Deus. Mas a gente lê a Bíblia e não vê isso na Bíblia. A gente encontra alguns versículos, por exemplo, 1 Samuel 15:22. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Ele continua, a obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura dos carneiros.
Não tem que sofrer muito, não. Tem que obedecer. E se obedecer, é tudo que Deus está precisando e esperando. E Ele tem uma promessa: a bênção vai te alcançar. Glória a Jesus. Agora, o que é a bênção? Se você tivesse, ou se fizéssemos essa pergunta, por exemplo, a Esdras ou a Neemias, quando a gente lê os 2 livros, a resposta provavelmente seria curta e precisa. A bênção é a boa mão de Deus conosco. A gente escuta essa expressão umas 7 vezes lá. A boa mão de Deus esteve comigo. Teve num dos episódios que eles tinham que fazer a viagem, e ele tinha dito para o rei: olha, Deus vai conosco. E depois que ele falou isso, ele ficou com vergonha de pedir proteção, de pedir uma escolta. Falou: olha, se a boa mão de Deus vai comigo, vou nem pedir. E não pediu. Depois ele falou: a boa mão de Deus veio conosco em toda a viagem e nada aconteceu. Quando chegaram, aquela situação, teve momentos que eles trabalharam com uma mão e com a outra seguraram a arma, mas a boa mão de Deus estava sobre eles. Então quem tem a bênção, até quando passa no vale da sombra da morte, tem a bênção do Senhor sobre a sua vida. Glória a Jesus. Eles usam essa expressão muitas vezes, cerca de 9 vezes, falando: a boa e poderosa mão de Deus esteve conosco. Nós podemos também dizer isso nessa noite, né? A boa mão de Deus tem estado na tua casa, na tua jornada, no teu ministério. A boa mão de Deus tem te guardado, tem andado com você, e isso é fundamental. Nós temos que perceber isso. Às vezes nem é emoção, irmãos, é um estilo de vida. É perceber que Deus está abençoando. No Antigo Testamento, em geral, a bênção refere-se ao bem-estar terreno, né? A segurança, o poder, a riqueza, a descendência, né? Eram aspectos de bênçãos terrenas. Essa bênção está expressamente condicionada à obediência a mandamentos. O Senhor falou: hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes estou dando. Mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, se afastarem do caminho que hoje lhes ordeno para seguir deuses desconhecidos. Deuteronômio 11, 26 a 28. Então, estava tudo ligado. Olha, vai ter chuva, vai ter alimento, vai ter produção de alimento, vai ter colheita, vai ter proteção contra o inimigo, vai ter saúde. Deus falou: olha, um de vocês vão perseguir 10, 10 vai perseguir 100, 100 persegue 1000, 1000 persegue 10.000. Vocês serão cabeça e não cauda. Está tudo ligado ao aspecto terreno. Mas tinha que obedecer e guardar os mandamentos. Israel nem conseguiu. Por isso foram dispersos, estão sofrendo até hoje, né? Agora, a bênção para a igreja de Jesus tem conotação celestial, completamente diferente da de Israel, irmãos. A nossa bênção, ela é celestial, ela é espiritual. Efésios 1:3 diz assim, ó: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Agora, se a pessoa não tem bênçãos aqui na terra materiais e não tem as bênçãos celestiais, está sem foco, sem esperança, sem fé, desanimado, perdeu a alegria, perdeu o ânimo, ele está completamente perdido. Porque a nossa bênção, o foco dela é o céu. Nós estamos de passagem aqui, nós temos uma vida passageira. Pode durar algum tempo, mas nós temos um foco celestial. Essa vida celestial se manifesta aqui. Por isso Paulo falou: olha, eu viver que vivo agora, vivo na fé do Filho de Deus. Eu tenho um foco celestial. Então nós somos abençoados com o céu, irmãos, com essas riquezas celestiais.
Eu estou caminhando para o céu, eu tenho certeza da salvação. Jesus perdoou os meus pecados, os nossos pecados foram perdoados pela misericordiosa graça de Deus. Então eu sou completamente diferente da minha vida de outrora, porque eu tenho a bênção celestial sobre a vida. É sobre essa bênção que nós precisamos focar, irmãos. Então, o que não é oração de bênção? O que não seria orar pedindo a bênção? Achar que Deus, por exemplo, primeiro, achar que Deus nos dará tudo o que desejamos. Isso não é oração de bênção. Dobrar o joelho e falar, Senhor, vai me dar tudo. Não vai. Não se iluda. Se Ele não vai te dar dinheiro, não vai te dar. Tem gente que vai ter dinheiro, tem gente que não vai ter. O mundo não comporta todo mundo rico. Nem todo mundo mais ou menos. Vai ter mais rico, menos rico, mais ou menos. Tem gente que vai ser patrão, tem gente que é uma asneira, o que pregam por aí na prosperidade, dizendo, olha, se você vai ser patrão, e pregue que todo vai ser patrão. Não, irmãos, se todo mundo for patrão, como é que a empresa vai funcionar? Vai ter que ter executivos, funcionários. Você tem que ter a bênção de Deus, a bênção do Senhor sobre a sua vida. Deus vai te abençoar naquilo que você sabe fazer. Deus vai abençoar o seu trabalho. Deus vai abençoar a sua saúde. Deus pode te dar prosperidade, mas não está relacionado a muito dinheiro, a muitos bens materiais. Então Deus pode não te dar o que você pede. E isso não significa que Ele não está te dando a bênção. A maior bênção Ele já te deu, que é salvar a sua vida e colocar o seu nome no livro da vida no céu. Amém? Segundo, fazer o que Deus não mandou fazer. Não é bênção, vou fazer porque... não, Deus mandou, às vezes nem mandou nada. Não, eu estou indo por fé. Isso não é fé. Isso é asneira muitas vezes, né? Presunção. Fazer uma coisa e depois está tudo errado. Comprar acima da sua potencialidade, né? Ou gastar mais do que ganha. É uma série de fatores aí, não é o meu assunto hoje. Mas isso não é bênção. Isso, aliás, pode trazer maldição. Maldição. Você gasta muito e naquele momento da gastação você pensa que está abençoado. Oh, Deus está me abençoando aqui. Mas não é bênção. Depois vai trazer problemas, a conta vence, o carnê vence e aí vem as dores. É melhor ficar no centro da vontade de Deus e continuar sendo abençoado. Deitar e dormir tranquilo. Outra coisa, crer que a bênção será automática. Não será. A bênção não é automática. Aí eu aceitei Jesus, agora eu cruzo os braços, Deus vai me abençoar. Não, não vai. Desse tipo não vai. A bênção tem algumas condições. Tá? Ser ou não ser abençoado é uma questão de posição, irmãos. É uma questão de quê, irmãos? De posição. É uma questão de você estar posicionado no lugar certo, na hora certa. Precisamos compreender que onde a bênção do Senhor está sendo ordenada, Deus ordena a bênção. Foi o que nós falamos, lemos aqui no texto do Salmo. O Senhor ordena a bênção. Agora, se eu estiver fora do meu lugar, para mim Ele não ordenou. Ele ordenou, mas eu não estava lá. Eu saí da fidelidade, eu saí do compromisso, eu saí do chamado, eu saí da obediência. Eu saí da minha posição, Deus ordenou a bênção e ela não me encontrou. Vejamos onde a bênção de Deus é ordenada. E agora eu quero voltar para o Salmo 33, eu estava fazendo a introdução. Primeiro, a bênção é ordenada no lugar da comunhão. E aí o verso 1 diz: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união, ou em comunhão. Ficou na comunhão, você está no lugar da bênção. É um princípio para ser abençoado. Quem vive fora da unidade, da comunhão, está fora da bênção. A mentalidade individualista, solitária, não é o pensamento de Deus. Aqui está dizendo que é bom, maravilhoso, agradável, suave, que os irmãos vivam em união.
Se não fosse, ela não pode viver separado, pode ficar solitário, fica no seu canto, cada um para si. Esse não é o lugar da bênção. A primeira pergunta que não quer calar nessa noite: você está em unidade, em comunhão, ou você está em solidão? Sua mentalidade é de separação, ou você está unido? Unido lá em casa, unido com os amigos, unidos dentro da família e unido na família da igreja? Como é que está a tua vida? Eu tenho a minha vida, eu não concordo. Isso não está certo. É muito simples eu falar, não concordo com a minha esposa e perder a comunhão. Não, eu não concordo, tem que entrar em acordo. Tem que conversar. Porque a bênção só vai vir para a minha casa se eu permanecer unido. Se eu estiver em desunião, não vai ter bênção. A bênção não é ordenada no meio da separação, da briga, da contenda, da inveja, da porfia. Estão ouvindo, irmãos? A bênção do Senhor não é ordenada onde não tem unidade. Então o pai e a mãe de família têm que lutar a todo custo para trazer a unidade para a família. Porque senão você está perdendo a bênção e não adianta fazer campanha. Pode fazer 300 anos de campanha, não vai ser abençoado. Porque a Bíblia não pode mentir. São princípios. Deus determinou. A bênção é ordenada na comunhão, na unidade. Foi Deus que criou, irmãos, o relacionamento. Ele nos criou para isso. Ele nos criou para vivermos em unidade, em comunhão. O propósito de Deus é que seu povo seja um. Sejam unidos. Vamos pensar em igreja agora. Muitos preferem nem congregar. Não se envolver. Eu não estou envolvendo, eu estou tão contrariado com as igrejas. Mas não é esse o ensinamento da Bíblia. O ensinamento é: viva em comunhão, viva em unidade. Busque resolver os problemas, porque é na comunhão da igreja que Deus envia a bênção. À medida que entendemos isso, a bênção de Deus vai alcançando a nossa vida. É automático aqui nesse caso. Por quê? Porque você entendeu. Olha, eu não aceito nenhum pensamento de separação, de divergência. Eu vou resolver essas diferenças e mantê-la no princípio de convivência. Porque diferente nós somos, né, irmãos? Ninguém é igual, todo mundo aqui. Sou diferente de vocês, vocês de mim. Mas tem algumas coisas que nós temos o mesmo pensamento. Até porque ele vem da palavra. E quando a palavra determina algo, aí não tem o meu pensamento nem o seu. Tem o da palavra de Deus. Eu me dobro diante dela, você se dobra diante da palavra e nós mantemos a unidade. Aí eu e você somos abençoados. Um exemplo. Assim como o pai gosta de ver seus filhos unidos e sempre juntos, não é isso, irmãos? Ou tem um pai aqui que gosta de filhos brigados? Coisa que mais machuca um pai é quando os filhos brigam. Se filho brigar é uma tragédia para o pai. Pai quer que os filhos estejam unidos, sempre juntos. Vocês acham que o Pai Celestial não é a mesma coisa, irmãos? Do mesmo jeito, isso é princípio. Deus quer que os seus filhos aqui sejam unidos. Quem é filho de Deus aqui nessa noite? Levanta a mão. Então há um desejo de Deus, estejam juntos, unidos. Agora, fugir da congregação, fugir da igreja, isso não pode ser bíblico, irmãos. Então, Deus não teria edificado a igreja? Eu edifiquei a minha igreja. Claro que eu estou falando da igreja local, mas a igreja invisível, ela começa na igreja local, irmãos. Pode ser que alguém que está aqui na igreja local não pertença à igreja invisível do Senhor, mas é na igreja local que começa a igreja do Senhor Jesus. Se eu não tiver graça e capacidade de humildade para conviver numa igreja local, eu nunca farei parte da igreja invisível do Senhor. Porque está faltando tolerância em mim, está faltando espírito de perdão, está faltando espírito de amor, de comunhão. Você não pode ter comunhão com você mesmo. Pode, irmãos? Para ter comunhão, você precisa de pelo menos 2 pessoas. É a partir de 2 pessoas que alguém fala: eu estou em comunhão, eu estou em unidade. Sozinho você é um solitário. Agora, a partir de 2 pessoas,
você começa a viver em união. Por isso é importante a família, o grupo familiar, né? Depois os grupos familiares da igreja. Depois a igreja. Você vai vivendo. Se eu vivo bem em casa, eu vou viver bem na igreja. Se eu consigo ter comunhão em casa, suportar as dificuldades, porque toda casa tem as suas dificuldades. Toda casa tem os seus problemas. Mas eu venço cada um deles vivenciando a palavra de Deus, o Espírito Santo me ajudando. Aí eu venho para a igreja, que é um núcleo maior, e consigo conviver aqui. Por quê? Porque eu aprendi lá. Eu estou convivendo com a minha esposa, convivendo com os meus filhos, convivendo na família. Eu venho para a igreja e vou conviver, aceitar as diferenças, amar, ser amado e viver a igreja do Senhor Jesus. Mas sozinho não tem comunhão. Você não vai ter comunhão com você. Você tem que ter mais pessoas para ter comunhão com você. Amém, meus irmãos? Eu li o Salmo 133, vocês pensaram, olha, pastor não vai brigar hoje. Mas não tem jeito, irmãos. É a Bíblia, tá? A bênção de Deus só tem lugar quando estamos em comunhão com a família. Estou falando da família mesmo e da família de Deus. Escreve isso aí. Não tem bênção fora dessa realidade. A bênção é ordenada por Deus na família. Nas duas. Você tem que viver bem. Você não pode ser ovelha negra da sua família, eu vou largar essa família. Você vai sair sem a bênção. Deus não vai. Você pode até prosperar. Tem gente que sai, fica rico materialmente, mas pobre espiritualmente, um acabado espiritualmente. A bênção do Senhor, vamos guardar isso na mente, ela é ordenada na família. E Deus está dizendo, tenha comunhão com a família. Amém, meus irmãos? Então não fique fora da comunhão. Se você é de Cristo, una-se ao corpo dele. Ele não falou? Eu sou o cabeça da igreja. E a igreja é o corpo de Cristo. Não é isso que a Bíblia fala? Então vamos repetir. Cristo é o cabeça da igreja. E a igreja é o corpo de Cristo. Então, se você é de Cristo, una-se ao seu corpo. Você tem que unir a igreja. Você tem que estar centrado na igreja. Se você não voltar para a igreja, não viver a igreja, não viver a comunhão, você está fora dessa palavra. Eu não sou de Cristo. Como é que eu falo que sou de Cristo, mas estou em separação do seu corpo? Dá para entender, irmãos? Não tem jeito. Se eu sou de Cristo, eu estou dentro da igreja. Eu estou ligado ao corpo. O braço se cortar aqui, irmãos. Vocês viram há poucos dias aquele acidente do menino que colocou a mão no tigre. E o tigre deu uma pequena mordidinha. E eles tiveram que amputar o braço. Porque o braço perdeu a comunicação com o corpo, irmãos. Tirou, acabou, apodrece, vira fora do corpo. Você não é igreja. Você só é corpo se estiver ligado ao corpo. Então, Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo. Se eu sou igreja, se eu sou de Cristo, eu vou me unir à igreja. Amém, meus irmãos? Glória a Jesus. Então, vamos aprender isso. Eu fecho aqui esse ponto pensando, o lugar da comunhão, a família de Deus, é o lugar onde a bênção é ordenada. Então, o crente tem que fazer de tudo para viver em comunhão. Eu quero. E vocês? Eu quero ficar onde a bênção é ordenada. Se você está em família, se você está na igreja, você está no lugar da bênção do Senhor. Eu estou muito mais falando no aspecto local, igreja local, não. Porque tem gente que está aqui dentro da igreja local, mas não tem comunhão nenhuma. Não concorda com nada, não convive com ninguém, não aceita, não tem amor, não tem capacidade de perdão. Eu estou falando daquela pessoa que vive aqui, renuncia, suporta afronta, é capaz de perdoar, é capaz de caminhar junto, é capaz de caminhar uma milha, é capaz de doar a túnica, a capa. Isso é vivenciar a igreja do Senhor Jesus. Agora, um outro lugar onde a bênção do Senhor é ordenada, é no lugar da submissão. Olha o verso 2 do Salmo 133.
É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão até a gola das suas vestes. Verso 2. Esse óleo que é derramado na cabeça de Arão é a unção do Espírito Santo. Ele é símbolo do Espírito Santo, o óleo. Ele vem sobre a igreja. Ele cai primeiro aonde, irmãos? Cai na cabeça. Cai aonde, irmãos? Na cabeça. Toda unção sempre vai passar primeiro pela cabeça. Arão aqui representa o sumo sacerdote. Eu li isso o dia todo hoje. Não achei nenhum comentário bíblico que não concordasse com isso. Ele é o sumo sacerdote, ele representava a cabeça, que era a autoridade espiritual entre os filhos de Israel. Depois desce para a barba, significando os demais sacerdotes, outro nível de autoridade. Por fim, se espalha para todo o corpo. Então a bênção vai cair sobre a cabeça, as autoridades, vai cair sobre os pastores, sobre os líderes, sobre obreiros, e vai se derramar sobre toda a igreja. Eu não vou ferir esse texto, mas eu tenho certeza que essa interpretação ela é saudável. Porque Deus estava falando para Israel, dizendo, olha, a bênção vai cair na cabeça do sumo sacerdote, vai a barba, vai a gola. Na gola tinha aquelas pedras, as 12 tribos representadas. Enquanto o óleo não atingia as 12 tribos, ele não deixava de correr. Ou seja, Deus queria determinar um padrão de submissão. Eu quero abençoar todo mundo, eu vou começar a abençoar. Escuta uma coisa aqui, irmãos. Não tem como Deus abençoar uma família se não abençoar o pai de família ali. Ele vai abençoar a mãe e o pai. Como é que Deus vai abençoar a família se o pai e a mãe não for abençoados? Deus primeiro vai abençoar os pais. Eu não estou falando só da questão de dinheiro, não. A gente pensa que é só dinheiro. Não, não é nada disso, não. Estou falando de vida, de qualidade de vida, de equilíbrio. A bênção vem sobre o pai e a mãe. Aí estende. Os filhos vão sendo abençoados, mas vem primeiro na cabeça. Deus não tem como abençoar o nosso ministério aqui em Vila Nova se não abençoar o pastor Josué. Vai ter que passar por ele. Do contrário, eu vou tirá-lo de lá. Eu quero abençoar a igreja, mas não quero abençoar ele. Então eu vou tirar ele, tem que tirar. Mas eu creio que toda bênção que vem é derramada primeiro na cabeça. Vem de lá, vai descendo, vai escorrendo. É um princípio que está inserido aqui. É um princípio que está inserido aqui. Estão entendendo, irmãos? Estão entendendo, amados? Vamos continuar. Quando você está debaixo de autoridade espiritual, toda bênção ordenada sobre a autoridade espiritual alcançará também a sua vida. Você quer estar debaixo da bênção? Então aprenda a honrar. Aprenda a submeter. Não tem como, eu quero ser abençoado na igreja, mas eu não quero me submeter. Não, irmão, não tem jeito. Isso é princípio. Deus não vai fazer isso. Deus vai ordenar a bênção. Quem tiver, pastor, mas e se ele tiver errado? Olha, se ele tiver errado, a bênção não vai cair sobre ele, vai ser um transtorno total, e acaba que ele vai ter que sair. Deus vai remover. Mas esse é um princípio, Deus quer ordenar a bênção. Agora, a primeira coisa na submissão, irmãos, é submeter ao Espírito Santo. Ele é o óleo que traz o refrigério, que acalma a ovelha. Claro que eu estou falando de submissão, falei até no aspecto local aqui, mas muito mais a submissão ao Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus não vai te... Se você se submeter ao Espírito Santo, você nunca vai se insubordinar contra ninguém. O Espírito Santo não vai fazer isso. Davi recebeu a unção, e até quando teve chance de levantar contra Saul, ele não fez. Ele não fazia por causa dessa submissão. Ele às vezes foi até questionado pelos seus generais. Davi, Deus colocou na sua mão. Falou, não levanto a minha mão. Não vou fazer isso. Submeta ao Espírito Santo. Ele vai te trazer refrigério. Ele não vai fazer confusão na sua vida. Se o Espírito Santo estiver dominando a sua vida, você não vai ter problema de relacionamento, nem de insubmissão, não. O Espírito Santo vai te guiar no caminho certo, no caminho do refrigério. Você não vai ter problema. Escuta uma coisa aqui, irmãos.
eu li hoje, eu quero repetir com os irmãos. Na Palestina, as ovelhas eram muito assediadas por uma mosca chamada mosca nasal. São pequenos insetos que tentam depositar seus ovos na mucosa do animal. E quando conseguem, os ovos chocam, surgem pequenas larvas que provocam irritação intensa e severa. Inflamação também. Para se livrar dessa agonia, a ovelha bate a cabeça contra as árvores, pedras e arbustos, pode até ficar cegas ou até morrer. Para salvar o rebanho, o pastor usa o óleo de linhaça, sulfa e alcatrão. É um tipo de óleo, o único remédio que resolve. Algumas ovelhas pegam até sarna que passa de uma para outra, tem que banhar a cabeça com o óleo. E ela vai coçando o corpo, esparramando o óleo no corpo, aí ela livra do inseto e livra também da sarna. Sem a aplicação do óleo, elas não conseguem sobreviver. A perda é iminente. A ovelha se perde em função das inflamações, em função dos problemas com os insetos. Mas o óleo resolve. Eu entendo aqui, irmãos, que quando recebemos o Espírito Santo, e quando cremos isso aconteceu, né? Isso é verdade. Quando nos convertemos, nós recebemos a unção dele. Mas essa foi uma unção inicial. É preciso uma aplicação diária do Espírito Santo na nossa vida. Porque os problemas, irmãos, eles são diários. Todo dia a gente é atingido. Sim ou não, irmãos? Todo dia. A tentação é constante. As pequenas irritações são como as moscas, que vão tirando a minha paz, a minha alegria. O salmista chegou a escrever: tu aumentaste a minha força, derramaste óleo sobre mim. Deus derramou o Espírito Santo para me livrar desse sofrimento. Se você perdeu o Espírito Santo, se você não se submeteu ao Espírito Santo, você não vai conseguir, porque vai ser tanta coisa que vai te atingir. Quando eu venho para o Novo Testamento, eu vejo Paulo falar que o diabo, ele está armado contra você. Ele lança dardos inflamados todo dia. Você não consegue sobreviver espiritualmente se o óleo do Senhor não tiver derramado sobre a sua cabeça e espalhado sobre o seu corpo. Significando, tua vida tem que estar cheia da unção do Espírito Santo. Aí você tem força. Aí você está preparado. Aí você vai se livrando dessas pragas. Mas é tanto problema todo dia, irmão. Você levanta cedo, que bênção. Olha, esse culto foi uma bênção. Amanhã, segunda-feira, quando é de manhã, irmãos, começa tudo. Tanto problema. As tentações renovam, as fraquezas aumentam. Começa a surgir problemas contrários a você, perseguições que você não entende. Perseguições de ordem física, mental, pessoas que vêm te atormentar. E você precisa estar preparado, ungido com o óleo que foi derramado na sua cabeça. Se você estiver no lugar da bênção, o óleo não vai faltar na sua vida. Cai na cabeça, mas desce para a barba e vai para as golas, vai para o corpo. Então eu quero estar no lugar do óleo. Amém, irmãos? Eu não quero fugir nunca da bênção. Eu preciso que esse óleo que cai na cabeça se derrame sobre a minha vida também, porque eu estou ligado no corpo. Glória a Jesus. É uma espécie de aplicação diária, né? Renovada todo dia, para evitar o ataque do inimigo. Senão, irmãos, eu vou me tornar um cristão frustrado, deprimido, sempre descontente, sempre desanimado, reclamando. Tem gente que aprendeu a reclamar de tudo, irmãos. Reclamar constantemente. Ele não consegue ver mais nada bom. Antes de ver a bênção, ele vê o problema. Porque está faltando óleo na sua vida. Ele está inquieto. É aquela ovelha que está com sarna ou então está com o problema da mosca no nariz. Se debate, bate na árvore, bate na pedra, não consegue alimentar, porque ela morre de inanição, porque as outras ovelhas que estão boas param para pastar,
mas a que está doente não para, não consegue. Por quê? Porque ela tem que se debater contra as moscas, contra as coceiras. Tem gente que perdeu a tranquilidade na igreja, irmãos. Não alimenta mais, não ora mais, não envolve, não, está tudo errado. Mas na verdade está errado é na mente da pessoa. Não estou falando que as coisas são... Não, irmãos. Todo lugar que você for tem as dificuldades, tem os problemas. Mas se o óleo estiver derramado sobre a sua vida, você vai ter vitória sobre essas dificuldades. Você vai conseguir se alimentar. Você vai conseguir ler a Bíblia, a palavra de Deus, e assumi-la na sua vida, um compromisso. Eu quero viver essa palavra. O Espírito Santo vai me ajudar. Eu quero me submeter a Ele. Ele é seu parceiro. Agora, sem a unção do Espírito, irmão, sem um óleo, você vai quebrar a cabeça, você vai dar de um lado para outro, você não vai ter lugar bom para você. O pastor Josué estava dizendo de um pastor que lhe procurou, que ele já correu todas as igrejas, os campos. Fica aqui, contraria, vai para ali. Fica lá, contraria, vai para lá. Ele já foi Fama, Campinas, não adianta, irmãos. Se tivesse ungido com óleo, sabe entender a problemática da igreja, o que é a vida espiritual, as dificuldades que se levantam, mas ele tem norte do Espírito Santo de Deus, tem unção, ele tem força, ele é alimentado todo dia, ele é fortalecido todo dia. A unção se renova na sua vida. Eu estava lendo que os pastores, em regiões onde essas pragas são muito práticas, tem que ungir o rebanho todo dia no nariz. Porque aí ele cura o problema nasal, e ela, quando coça a sarna, recebe a cura também, porque ela leva o óleo. Ela esparrama o óleo no corpo. Então o óleo resolve o problema da ovelha, ela consegue alimentar. Com a gente é do mesmo jeito, irmãos. Se você tiver Espírito Santo de Deus, você vai alimentar no meio da tormenta. Deus vai te dar graça. A bênção do Senhor é ordenada na submissão, irmãos. Submeta ao Espírito Santo. Amém? Quem aceita essa palavra? Amém? Eu recebo essa palavra no meu coração nessa noite. Terceiro lugar. Estou terminando. A bênção do Senhor é ordenada no lugar da cobertura espiritual. O verso 3 diz: é como o orvalho de Hermon quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. O Hermon é o monte mais alto de Israel, quase 3.000 metros de altura. Está localizado numa região montanhosa. Abaixo dele tem outros montes menores, que são chamados também de montes de Sião. Por ser muito alto, o topo do monte Hermon fica coberto de neve quase o ano inteiro. Poucos dias ele perde a neve, causando abundante orvalho sobre a terra ressequida da região em que se localiza. Então, o rio Jordão nasce lá no monte Hermon. Isso fala de cobertura espiritual, cobertura da palavra. O orvalho aqui é tipo da palavra, é o símbolo da palavra de Deus. Então, o orvalho cai lá no monte e vai para onde, irmãos? Desce, irmãos. Desce e vai irrigando tudo. Isso é cobertura espiritual. A igreja é o lugar onde Deus estabeleceu para derramar o seu orvalho. Se você sair desse lugar, o orvalho vai cair e você não vai estar lá. Então, fica perto do monte Hermon. Porque se ficar perto ali, a água vai te alcançar. A chuva vai cair, o orvalho vai molhar e você vai frutificar. Isso fala da palavra de Deus. Quando você está ligado a uma igreja bíblica, você se torna participante de todas as bênçãos que Deus ordena sobre ela. Então eu não quero ficar longe da igreja do Senhor. Jesus falou: eu edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu quero ficar na igreja. Amém, meus irmãos? Porque na igreja
Deus vai mandar o orvalho. E eu vou estar coberto, cobertura. Se eu estou firme na igreja do Senhor Jesus, eu estou coberto pelo orvalho do Senhor Jesus. O inimigo pode até tentar, irmão, alguma coisa, mas se você estiver debaixo da cobertura espiritual, ele vai ter que pedir autorização, né? Por exemplo, Pedro, Jesus falou que o diabo pediu autorização para tocar nele. Jesus, não deixa. Ele tá na cobertura. Jó também, o diabo teve que pedir para Deus, deixa eu tocar nele. Então pode. Se você estiver debaixo da cobertura, na igreja do Deus vivo, com fidelidade, você está debaixo da cobertura espiritual. Amém, meus irmãos? Amém? Agora tem gente que, eu não estou falando da igreja local, está dentro da igreja local, mas não está debaixo, não está na igreja invisível do Senhor. Estou falando da igreja do Deus vivo, aquele comprometimento verdadeiro, que Deus conhece. Aí você está debaixo da cobertura. O Senhor tem toda a autoridade, irmãos. Toda a autoridade. Efésios 6:10 diz que o inimigo continua lançando suas setas inflamadas. Mas nós estamos cobertos. Cobertos pela palavra. Cobertos pelo orvalho do Senhor. Nós estamos debaixo de cobertura espiritual. Ele pode até tentar contra você, mas se você estiver praticando a palavra de Deus, você está debaixo de cobertura espiritual. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Isaías 61:3, isso foi repetido lá em Lucas. Jesus se referiu a ele falou: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão de coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos, libertação das trevas aos prisioneiros, proclamar o ano da bondade do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos que andam tristes, para dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinza, um óleo de alegria em vez de pranto, um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Amém, meus irmãos? Então, amados, eu quero lembrar dos irmãos aqui nessa noite. A bênção do Senhor, ela é ordenada no lugar da comunhão, em primeiro lugar. No lugar da submissão, em segundo lugar. E no lugar da cobertura espiritual, em terceiro lugar. Tudo no Salmo 133. Se você permanecer nesse lugar, Deus já ordenou a bênção. Ela vai te alcançar. Pode todo mundo achar que não, mas você vai crescer no meio do cativeiro. Você vai crescer. Quando Abraão e Isaac ficavam onde Deus mandava, eles cresciam no meio do deserto, mas cresciam. Porque Deus ordenava a bênção até no deserto. A história de Isaac conta isso, né? Que Deus prosperava a fazenda dele, produzia, as outras não produziam. 100 por 1. Mas porque Deus falou, fica aqui, que eu ordenei a bênção aqui. Que coisa linda, né, irmãos? Fica na presença de Deus. Fica na cobertura. Fica na submissão. Fica na comunhão. Porque Deus ordenou uma bênção para você. E não é palavra minha não, é palavra do Senhor. Quando Ele manda mesmo. Não tem inferno que pode impedir a bênção do Senhor sobre a sua vida. Se você ficar em comunhão, se você ficar em submissão, se você ficar debaixo da cobertura da igreja do Senhor Jesus, da sua palavra, Deus já ordenou a bênção na sua vida. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Quero fechar com a leitura do Salmo 115, parte dos versículos 12, 13 e 15. Está escrito assim, ó, o Senhor lembra-te de nós e nos abençoará. Abençoará os que temem o Senhor, do menor ao maior. Sejam vocês abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? Fica de pé. Glória a Jesus. Maravilha, maravilha. Coisa boa.